Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. Gente amiga que está acompanhando o projeto Ser Educação do Grupo Sinos, que nos segue do gruposinos.com.br/Ser Educação, ou Educacal, né? Não tem cedilha nem tio. Você pode também acompanhar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no Apple Podcast. O nosso momento de hoje é muito importante, é muito significativo. A pauta que me passaram, o Igor, nosso diretor de redação, e a Bruna Matana, nossa produtora, repórter, que tem assinado várias matérias sobre o tema, o que eles me passaram era o seguinte: olha, nós queremos fazer uma apresentação de toda a proposta do projeto Ser Educação, especialmente no tema da reafirmação dos professores, a saúde mental dos professores e dos estudantes num período tão conturbado como este da pandemia. E eu disse, olha, vamos lá, o que devo fazer? Não, uma entrevista com alguém que lá na PUC cuida desta área, cuida deste trabalho. E eu fui buscar informações, eu fui conhecer, pelos dados que eu pude colher, uma história de vida fantástica. Eu acho que transcende, inclusive, o próprio tema do Ser Educação, a ideia de atenção que a PUC tem um trabalho psicossocial fantástico, dedica a seus docentes e discentes, professores e alunos. E neste momento, eu acho que um depoimento sobre uma biografia já serve de exemplo de bandeira desfraldada para como enfrentar intempéries da vida. Eu vou dizer assim, eu vou falar com o professor, com o médico Francisco Arceli Kern, mas eu vou chamá-lo do jeito que ele se acostumou a ouvir e cumprir o chamado que lhe fizeram. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Cláudio. Apenas uma correção, eu não sou médico, eu sou assistente social, mas me engrandece também a profissão de médico. Um prazer estar com você aqui. O teu atendimento na área psicossocial é de tamanha relevância, e a tua carreira que começou até como um catequista, primeiro um catequizado e depois um catequista, me faz ver que eu estou diante sim de um médico das almas. E é de almas que vamos falar. É sim, bem por aí. Sim. Como é que se dá esse trabalho na PUC de assistência psicossocial para professores e alunos? Muito bem, Cláudio. Que prazer estar aqui com você, poder falar um pouco do nosso trabalho que nós desenvolvemos, a nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a nossa PUC. O CAP, o Centro de Atenção Psicossocial, que hoje é denominado como Núcleo de Apoio Psicossocial, ele foi criado em 2006. Em 2006, nós tivemos algumas necessidades de alunos, né, relacionadas à questão do sofrimento psíquico, ansiedade, processos depressivos. Na época, o reitor da PUC era o irmão Joaquim Clotet. E essas demandas foram apresentadas para ele, e então ele solicitou, a partir de algumas faculdades da época, professores e coordenadores pudessem elaborar um projeto a respeito dessa proposição de atendimento a esses alunos. Então foram convocados professores da Faculdade então de Medicina, da Faculdade de Educação, da Faculdade de Psicologia e da Faculdade de Serviço Social. Esse projeto imediatamente foi implantado e a partir dali então nós constituímos uma equipe multidisciplinar para o atendimento a essas demandas que estão relacionadas especificamente a um apoio psicossocial, a um acolhimento no atendimento à saúde mental dos nossos estudantes e professores. Nós temos hoje dados de atendimento, nós já fizemos mais de 20.500 atendimentos a estudantes da nossa universidade, com as mais diversas demandas que foram apresentadas dentro dessa natureza, né? Como também a gente presta assessoria a professores, a gestores da própria universidade, capacitamos e trabalhamos com professores
que precisam também identificar determinados sinais, né, em sala de aula com os alunos para fazer encaminhamento, fazer acolhimento, uma escuta também junto com o decanato e junto com a própria escola. Hoje nós fazemos parte de uma estrutura da universidade que também conectada com as demandas, né, que são apresentadas. Nós fazemos parte hoje do Centro de Atenção ao Discente, de apoio ao discente, onde nós nos constituímos junto com outras duas áreas, que é um núcleo de apoio à inclusão, um núcleo de apoio à aprendizagem, então um núcleo de apoio psicossocial, e estamos vinculados à pró-reitoria de graduação. Nesse período de pandemia, como as demandas continuam também, né, da mesma natureza, inclusive hoje a Mendes estava fazendo um relatório semestral das questões que aparecem mais, nós continuamos fazendo atendimento online. As nossas psicólogas, hoje nós estamos constituídos por uma equipe multidisciplinar com um psiquiatra, 2 psicólogas, um psicopedagogo e eu como assistente social, que estou nesse momento na coordenação do serviço. Nós continuamos no atendimento online aos nossos estudantes e professores. A gente disponibiliza telefone celular, e-mail, WhatsApp também, onde os alunos e professores continuam fazendo contato, e vida acadêmica qualificada, com todos os cuidados, com todas as responsabilidades de cuidado junto com os nossos estudantes. Um detalhe, as questões que normalmente já afetam a vida de um professor, por exemplo, ficam todas elas acentuadas numa crise como vivemos de saúde em nível mundial. O isolamento social a que todos se obrigam para dentro de um gabinete falar com um universo de alunos e às vezes se acentua tanto nesta questão do ensino à distância no dia a dia da normalidade que há professores que não trabalham bem esta hipótese de fingir que está falando com a turma quando está falando com uma lente. Como é que se trabalha isso? A universidade, desde o momento então que foi tomada a decisão com base nas orientações das autoridades de saúde, né, e autoridades políticas, dessa adoção do ensino online, então, para mim, isto e para nós, enquanto universidade, uma decisão contextualizada, uma decisão responsável, primando sempre pelo cuidado da comunidade acadêmica, tanto professores, alunos, funcionários, gestores, todos que envolvem, né, a nossa comunidade acadêmica. A universidade fez um grande investimento, né, em termos de tecnologias, em termos de capacitação também, para que os professores, a partir daquele momento, em março, pudessem se qualificar, capacitar, buscar novos recursos, né, para ministrar as disciplinas. Para nós todos, isso foi um grande desafio. Por outro lado, essa rede interna que se coloca na nossa universidade de apoio e de acolhimento, tanto a professores quanto para alunos, isso também permitiu para que a gente pudesse dar continuidade ao semestre acadêmico, né, a vida acadêmica letiva, né, e pudéssemos chegar no final com uma avaliação significativamente positiva em relação à realização das aulas, né, e da continuidade e da qualidade. É claro que todos nós estamos reaprendendo as relações que nós estabelecemos. Estar presencialmente na universidade, no campus, em sala de aula, com sala de aula cheia, fazendo atividades de grupo, debate e tudo mais, o ensino presencial, ele tem seus benefícios, tem suas características, né? Mas a partir do momento que nós também fomos qualificados e a gente foi atrás, os professores também foram atrás, a universidade nos deu esse aparato para que a gente pudesse pensar com criatividade as aulas, né, novas metodologias criativas, operativas, né, a gente também conseguiu qualificar as próprias aulas, né. É muito novo para nós poder dar aula, ministrar uma aula a partir da lente, como você fala, Cláudio. Mas essa relação virtual, ela tem uma grande intensidade também, né? Ela tem uma grande intensidade que se coloca e também um grande desejo do retorno ao ensino presencial. Eu não gosto de usar esse termo do novo normal, até porque eu acho que não existe normal, né? Então, se existe o normal, existe algo anormal, mas uma nova realidade, novos cenários que nós vamos construir, que possivelmente nós, em breve, tomara, a gente possa voltar ao ensino presencial. Mas começamos o segundo semestre
contribuindo também na escrita e reescrita da nossa história acadêmica, contribuindo e contextualizando todos os nossos processos de formação dentro desse contexto que nós estamos vivendo. E esse impacto que a pandemia está nos causando, tem um colega ali do nosso núcleo de apoio psicossocial, ele é psiquiatra, o professor Cataldo, que muitos da universidade também conhecem, e ele sempre diz que nós voltamos para a caverna. Né? E lá pelas tantas, na caverna, a gente também espia para fora, né? A gente quer, no primeiro momento, a gente quer ver onde é que está o inimigo. No primeiro momento, ele era o inimigo invisível. E se a gente espia hoje, ele pode estar na porta da entrada de casa querendo nos atacar. Então, essa é uma realidade que a gente vive hoje. A gente não sai imune dessa pandemia, né? Ela cria uns impactos bem importantes na nossa vida. Um dado importante, a PUC tem esta excelência, tem esta possibilidade, identifica problemas de saúde mental, que pode estar sendo afetada a saúde mental por toda esta realidade, pelo recrudescimento e pelo alongamento deste período. Isso tem impacto sobre a relação ensino-aprendizagem, com certeza, e a PUC faz um serviço de excelência. A pergunta é, como fazer com que isto saia dos muros ali da Pontifícia Universidade Católica, lá na ponta da Ipiranga? Isso também está disponível para toda a comunidade, para todo mundo universitário? Cláudio, nós temos dois serviços, além de todos os outros, dentro da universidade, que atendem a comunidade dentro dessa especificidade. Eu sempre entendo e faço essa leitura do todo da estrutura da universidade, que a gente tem uma rede interna muito importante, muito fortalecida ali, de serviços e de apoio aos nossos estudantes e professores, gestores e comunidade acadêmica de modo geral e técnicos também. O núcleo de apoio psicossocial, ele foi criado para atendimento a alunos, acolhimento a alunos e professores, né, e gestores. Funcionários também, na medida em que o funcionário ele é aluno da nossa universidade. Claro que essa nossa prática, esse nosso trabalho, ele se dimensiona para a comunidade externa na medida em que a situação que nós estamos acompanhando, o acolhimento, o apoio e o atendimento que é feito, ele envolve, por exemplo, a rede primária desse nosso estudante, ou até o próprio professor, por exemplo, se for o caso, por que não? Né? A família, né? Quando a família precisa ser chamada, quando o aluno traz a própria família, então esse trabalho é feito em conjunto. Em princípio, o núcleo de apoio psicossocial, ele atende alunos e professores vinculados à nossa universidade. Ele não é um trabalho aberto, de modo geral, para toda a comunidade. A não ser quando tem algumas situações, por exemplo, de trabalho mais coletivo, que prima pela questão da prevenção. Por exemplo, nós estamos entrando agora no mês de setembro. Eu lembro que o ano passado a gente fez várias atividades. Escolas nos chamavam para fazer algumas atividades sobre exaustão emocional, comportamento autolesivo, comportamento suicida, que se discute muito agora no mês de setembro, principalmente. A gente ia para as escolas, a gente fazia esse trabalho, ou trazia as escolas para dentro da própria universidade. Mas a gente tem um outro serviço, que é o serviço de apoio psicológico, que é um serviço, ali que está a grande diferença também. Ele é um serviço vinculado diretamente ao curso de psicologia da Escola de Ciência da Saúde e da Vida, né? E ele tem esse atendimento prestado para a comunidade, e ele atende especificamente a comunidade também de modo geral. O nosso serviço é um serviço mais institucional, pensado, planejado para o atendimento interno. Mas quando tem essas situações de demandas mais coletivas, de a gente poder ir para as escolas também, poder trabalhar temas que são demandas das escolas, por exemplo, de sofrimento psíquico, também a gente vai, com certeza. Bom, e não há dúvida, o nosso encontro, o projeto Ser Educação do Grupo Sinos, nós estamos aí mostrando isso a toda a comunidade, em multimídia, em várias plataformas, para que todos tenham a possibilidade de buscar inspiração e de, eu tenho certeza que encontrarão resposta, bater a porta da PUC e dizer, me ajuda, me ensina, monta para nós o mesmo tipo de assistência.
Nós já tivemos vários contatos feitos por universidades do Rio Grande do Sul, até de outros estados, que quando visitam a nossa universidade para conhecer a estrutura, a infra, serviços, enfim, essa rede de apoio interna, a gente trabalhou com essas universidades, tanto aqui do Sul quanto de outros estados também, como se estrutura esse trabalho, como ele é desenvolvido, enfim, né? Eu acho que esse é o grande papel da nossa universidade hoje, conectar as realidades sociais. Eu sempre entendo que ela não está restrita e limitada entre a Ipiranga e a Bento Gonçalves e a Cristiano Fischer e o outro lado ali onde passa a outra rua, que não me lembro o nome da rua ali. A nossa universidade está conectada com as realidades sociais, e essas realidades elas impactam também a nossa comunidade interna ali, né? Até porque precisamos discutir isso. Então, a gente faz essa prestação de serviço à comunidade também, assim como nós já ajudamos, contribuímos e orientamos várias outras universidades em relação à construção desses serviços, porque essas demandas, né, claro, a gente sabe que saúde mental elas impactam cada vez mais. Eu acredito que nesse segundo semestre nós vamos ter um conjunto de demandas da nossa sociedade brasileira muito mais relacionadas à questão do sofrimento psíquico, à questão do empobrecimento, à questão da violência, das desigualdades sociais. E isso tudo vai impactar tanto nas universidades como em qualquer instituição de ensino, né? E a gente precisa se preparar para isso, porque essas são demandas que talvez hoje estejam debaixo dos tapetes e aos poucos elas vão começar a aparecer. O professor é um cuidador, você está dizendo? O professor, qual é a leitura que a gente faz também? O professor, ele é um cuidador, né? Ele trabalha com relação de cuidado e tudo que tem vida clama por cuidado. Os nossos estudantes hoje os nossos jovens são corações de estudantes que pulsam vida, pulsam movimento, pulsam sonhos, pulsam projetos, e o professor é o grande cuidador disso. Então, o professor ele também precisa de cuidado. Eu acho que as nossas instituições de ensino também precisam pensar nisso, né? De cuidar do professor, de apoiá-lo. Uhum. Eu quero falar aos alunos da PUC e também aos professores, já que o Núcleo de Apoio Psicossocial atende discípulos e disciplinadores. Muito bem, docentes e discentes. Veja só, se você é da PUC, de qualquer dos cursos da universidade, estiver nos ouvindo e nem sabia que talvez estivesse sendo cuidado, pois saiba que sim. E se você chegar lá no Núcleo de Apoio Psicossocial chorando, não se envergonhe. É lá que você tem que chorar. Não é no botequim da esquina, não. É lá que você tem que ir chorar. E eu tenho certeza que encontrará neste atendimento multidisciplinar com psicologia, serviço social, pedagogia e psiquiatria, você vai se reencontrar. Mas eu tenho, e falei na abertura sobre este dado de uma biografia importante, que perguntar ao meu entrevistado, ao Chico, ao assistente social Francisco Kern, eu preciso saber dele. Ele que saiu de Boa Vista do Buricá aos 18 anos para construir toda uma trajetória. Como é que tu fazias quando tinhas que chorar? Não tinha o núcleo psicossocial te ajudando? Não, eu nunca tive. Na minha vida de seminarista e mesmo em Linha Almeida, Boa Vista do Buricá, a 520 quilômetros aqui de Porto Alegre, eu acho que quando a gente chorava no silêncio. Até porque a gente veio de uma formação onde falar de amor, de afeto, às vezes era até visto ou interpretado como algo, como é que eu poderia dizer, muito instituinte na vida familiar, né? Numa família muito tradicional, como eu cresci. E eu acho que quando a gente chorava, quando eu precisava chorar, eu ia para a roça. Ficava no meu canto, né? E ali a gente chorava no silêncio, sofria muitas vezes na solidão também. No meu tempo de seminário, eu acho que quando eu chorava, eu também acho que me recolhia, mais ou menos como o animal selvagem se recolhe na mata quando ele precisa curar os seus ferimentos. Eu acho que esses ferimentos da alma, do espírito, também
fazem com que a gente se recolhe muitas vezes e chore no silêncio. Eu trabalhei no Mato Grosso, em Nortelândia, nas missões, no garimpo. Eu não sei se eu chorava lá, mas eu acho que quando eu chorava de saudade, talvez da minha mãe, do meu pai, da minha família, eu também me recolhia. No meu tempo de faculdade eu não tinha esse serviço, a gente não tinha, e também não tinham essas demandas, né, Cláudio, que a gente vive hoje. A gente não tinha essas demandas, e eu acho que os sofrimentos que fazem com que a gente busque um apoio hoje, esses sofrimentos eles precisam ser muito contextualizados. Semana passada eu fiz uma fala para alunos da medicina da PUC sobre sofrimento, e eu parto desse pressuposto que todo sofrimento que nós vivenciamos na nossa vida, ele precisa estar contextualizado. O sofrimento que as pessoas, por exemplo, com o vírus da AIDS, a sorologia positiva para o HIV, viviam na década de 30 e 90, que essa juventude de hoje não faz nem ideia do que nós, mais velhos, vivemos na época. Os sofrimentos eram bem contextualizados, né? E muito pela questão da culpa, da relação, da forma e tudo mais. O sofrimento que nós vivemos hoje, decorrente do Covid, ele está associado a um conjunto de sofrimentos produzidos na sociedade, dos quais nós somos corresponsáveis também. O grande medo que se coloca hoje quando pensamos no sofrimento a partir dessa pandemia do Covid é um sofrimento isolado, é um sofrimento de solidão. Porque se nós pensarmos nessa ideia de que nós, como o seu catálogo diz, que a gente voltou para a caverna, nós vivemos a solidão nas nossas casas também, né? O isolamento ali. Mas a gente está fazendo isso para nos cuidar, para cuidarmos daqueles que nós amamos e também daqueles que nós não amamos. Antes o vírus estava longe, hoje ele está ali na frente da porta de casa. O vírus não vem até nós, somos nós que vamos até ele na medida que a gente se relaciona. E essa questão, quando você pergunta onde que eu chorava, eu acho que a gente se recolhe muito a questão da solidão e do habitat sagrado, né? Quando a gente precisa retornar, o mundo nos chama tanto, nos convida tanto para sairmos fora de nós, e quando a gente precisa voltar para o nosso eu, para o nosso habitat, muitas vezes a gente não sabe o endereço. E ali a gente chora, isso é solidão, e muitas vezes esse choro nos ajuda bastante também. Pois eu pedi o teu depoimento e não me enganei quando, ao te saudar, falei no médico. Ele acabou de dizer que estava dando aula para médico. Não, eu só fiz uma live ali, uma fala. É a medicina da alma. Eu quero dar uma outra informação para os que participam da vida da PUC. Este apoio, no caso dos estudantes, integra a rede de serviços da universidade, um espaço de escuta sem qualquer ônus financeiro. São realizados acolhimentos, apoio, encaminhamentos quando necessário. Pelo menos a mão estendida para te chegar até a porta da caverna. Eu tenho certeza que este serviço fantástico que a PUC vem realizando vai disseminar o bom exemplo. E nós teremos outros núcleos de atendimento psicossocial para este período de recrudescimento das ameaças à saúde mental, força do isolamento social, da necessidade de reciclagens e tudo mais. Como eu disse, você está nos ouvindo. Quem sabe por acaso, mas se acostume. Venha acompanhar os podcasts do grupo sinos.com.br/sereducação. Chico, amigo, por favor, quero ainda fazer uma outra divulgação. Para quem é da PUC ou quem não é da PUC. Quer saber mais, quer até se decidir pela PUC em vista deste apoio indispensável, anote um telefone aí, 98-300, 3778, 98-300-3778, 98-300-3778. O prefixo é 51. Você manda seu nome, seu sobrenome, se você é da PUC, já manda a matrícula, telefone, usa o e-mail, o WhatsApp, liga diretamente para esse número, participe, se integre, busque um atendimento, nem que seja a sua curiosidade, das 9 às 12 e das 14 às 18, de segunda a sexta-feira na PUC. E tenha a felicidade, exija a felicidade de chegar lá e dizer assim, eu quero conhecer o Chico. E quando lhe apresentarem Francisco Arceli Kern,
estenda a mão que você vai ter a sensação do apoio chegando. Porque quem buscou e precisou de apoio lá na infância, na adolescência, na formação, sabe quais são os caminhos da vida. Chico, o espaço é teu agora, para em 3 minutos colocares aí a tua mensagem de despedida nesse nosso primeiro encontro. Muito bem, Cláudio, obrigado. Quero informar mais um outro telefone também, 98-334-6418, 98-334-6418, ou por e-mail cap.prograde@pucrs.br. Esse telefone, esses contatos de e-mail, eles são para alunos e professores vinculados à nossa universidade. Mas também, se precisar de alguma informação a respeito sobre o serviço, também a gente está à disposição. O que eu gostaria de dizer, assim, Cláudio, para os ouvintes, para os amigos gaúchos, familiares e tudo mais, e a comunidade acadêmica da PUC? Esse é um momento de muito cuidado. Eu acho que nós, e acredito piamente nisso, nós não estamos em casa simplesmente para nos cuidarmos prevenirmos da contaminação do coronavírus, nessa pandemia do Covid. Nós estamos em casa também que nos possibilita repensarmos a nossa vida, nos escutarmos mais, né? A gente conviver mais com as pessoas que convivem conosco, a gente cultivar a saudade, a gente falar em afeto, a gente falar em ternura, a gente demonstrar isso a partir dos nossos gestos. A gente não fala mais da nossa formação profissional, basicamente hoje, sobre afeto, ternura, felicidade, compaixão. A gente fala muito sobre esses termos, sobre essas palavras quando chega o Natal ou em aniversário. E a gente acaba até se emocionando porque essas palavras se tornam muito raras. E acredito também que nós precisamos falar e viver de uma forma mais intensa no nosso dia a dia, com mais afeto, com mais ternura, em busca da nossa felicidade e, principalmente, a gente pensar um pouco mais com compaixão, com empatia, a gente poder compreender o outro da forma como ele se coloca. E para isso, muitas vezes, a gente não precisa de palavras, né? Mas é a nossa linguagem, da forma como nós podemos nos relacionar. A relação de cuidado, aquilo que eu falei antes, tudo que tem vida clama por cuidado. Se a gente é educador, se nós somos educadores e a nossa universidade prima muito por isso, nós precisamos corresponder a isso. E os nossos alunos estão muito bem assessorados, e os próprios professores em relação a isso. Todos nós somos cuidadores e todos nós também precisamos de cuidado, né? E que nós possamos continuar acreditando realmente em instituições que nos proporcionam isso, essa formação diferenciada, formação crítica, formação humanista, formação integral, não só para alunos e estudantes, mas também para nós enquanto professores. É uma grande alegria e eu acho que isso nos confirma no nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, Chico, um grande abraço, sucesso a todos da PUC. Vamos honrar e lembrar aquela figura incomparável do irmão José Otão, que tinha, sim, lá naqueles antanhos, do tempo da PUC como colégio universitário, ali junto ao Colégio Rosário, na Independência. Então, o irmão Otão, sonhando com tudo que é este universo maravilhoso da PUC, na Avenida Ipiranga, dizia, alto bom som, que aquele era o rumo, aquele era o destino, desbravar e ir em frente, porque o futuro não esperava, a gente iria atrás dele. Importante isso. E é o que a PUC está fazendo também, ao cuidar da saúde mental de professores e alunos em momento tão sensível quanto este. Muito obrigado a você e até uma outra oportunidade. Um abraço, Chico. Um abraço, Cláudio. E que bom lembrar do irmão José Otão, né? E todos os outros gestores que vieram na sequência e os gestores atuais, o reitor, os nossos pró-reitores que apostam e acreditam nessas relações e cuidados com a nossa comunidade universitária. Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. A produção é de Bruna Matana, com roteiro e edição de Marina Mendes. Você pode ouvir a gente em gruposinos.com.br/sereducação
ou então no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts ou qualquer que seja o seu tocador favorito de podcasts. Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente gratuitamente, então já segue agora para saber sempre que tiver novo episódio. A gente se encontra na próxima aqui, no Ser Educação. Este podcast tem o patrocínio master de Instituto Ivoti, PUC-RS, Sicredi e Educação Adventista. E o patrocínio de Colégio Espírito Santo, Colégio Marista Pio XII, IENH, Fundação Liberato, Uninter e Unopar. O apoio é da Facate, da Universidade Fevale e Unilassalle. A realização é do Grupo Sinos.